Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA. Eu sou o Diego e na aula de hoje vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as funções de verificação. Então, isNumeric, isArray, isDate, isEmpty, isNull, isMissing, isError e isObject. Então, todas essas daqui, que são todas que a gente tem, que são funções que a gente usa para checar algumas coisas. O que isso significa? Por exemplo, a tradução literal, isNumeric. É um numeral, então isso daqui pode ser interpretado como um número ou não. Então são funções que a gente coloca uma expressão e ela vai te responder um valor booleano. O que é um valor booleano? Verdadeiro ou falso. Então, das duas, uma. Tudo que você colocar aqui, a resposta vai ser sim ou não. Por quê? Porque lembra da perguntinha que a gente está fazendo. É numeral? É numérico? O que ele vai fazer? Sim ou não? Se for numérico, vai ser verdadeiro. Se não for, ele vai colocar como falso e a gente vai ver isso ao longo de hoje com todas essas funções e algumas aplicaçõezinhas e por que isso pode ser muito útil para os seus códigos. Antes de a gente começar, já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, que tem vídeo aqui de segunda a segunda, então é bem legal você estar inscrito aqui no canal e também é aquela forma de agradecimento pra gente, não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Dito isso, bora pra vinheta. Antes da gente começar, lembra que essa planilha, com tudo que eu estou fazendo aqui, para você poder praticar, está aqui na descrição. Só clicar em ver mais, baixar a planilha gratuitamente. E eu também sempre deixo um mini curso gratuito de VBA para vocês também. Ou é nível básico, ou é intermediário, ou avançado, sempre varia. Então clica aqui e não deixe de conferir o mini curso que a gente colocou para vocês. Agora sim, bora começar isso daqui. Assim como a última aula do sábado passado que eu coloquei aqui, que foi sobre as funções de conversão de tipo, se você não assistiu, vou pedir para o pessoal deixar aqui no card para você conseguir acessar. Essas funções, assim como as funções de conversão de tipo, não são funções que você simplesmente com elas tem uma aplicação, mas você conhecê-las e você entender como utilizá-las vai auxiliar muito na execução dos seus códigos. Então, ter isso daqui, de novo, na sua caixinha de ferramentas, assim como as funções de conversão de tipo, que está na aulinha do card, é muito importante para você conseguir melhorar e aumentar ali o nível das suas macros, dos seus códigos. Porque, de novo, elas por si só não têm tantas aplicações, mas elas dentro de macros, dentro de códigos, conseguem te auxiliar a sair de várias enrascadas ali. Então, de novo, é muito importante você ter esse conhecimento para você conseguir aplicar e falar, pô, teve um código que eu fiz, caramba, eu saber se uma variável era uma matriz ou não era, me ajudaria. Se era uma data ou não, eu conseguiria fazer um tratamento, eu conseguiria fazer uma validação de dados ali. Então, tudo isso vai aumentando ali a sua bagagem, a sua caixinha de ferramentas para você conseguir resolver cada vez mais problemas sozinho, não se trata de nada além disso, você ser avançado numa linguagem de programação. É você conseguir resolver as coisas com a sua caixinha de ferramentas. Beleza? Então vamos ver algumas aplicações disso daqui. Vamos tentar ver cada uma delas, o que cada uma delas faz. Pelo nome a gente já consegue inferir alguma coisa. Então essa primeira, você passa uma expressão, por exemplo, 125. Isso daqui é numérico? Ele vai dizer true ou verdadeiro. Verdadeiro. Agora se eu colocar aqui 125 Diego, isso daqui é numérico? Falso. Então ele já entende isso daqui. Isso daqui é muito útil para você, de novo, fazer validação de dados, você conseguir verificar se um valor pode ser interpretado como um número ou não. Imagina que tem uma variável que você tem que fazer uma conta com ela, só que alguém foi digitar numa tabela e não digitou um número, digitou um texto ou alguma coisa, ou clicou errado em alguma parada. O que você tem que fazer? Você tem que validar isso daí, senão vai dar erro em alguma outra conta que pode atrapalhar bastante coisa. Então, importante aqui também. isArray, ele vê se uma variável ou células são uma matriz. isDate, ele vê se uma célula pode ser interpretada como 28/1/23, que é a data que esse vídeo está saindo. Isso daqui é uma data ou não? Verdadeiro. Isso daqui é uma data. Opa, verdadeiro. Perfeito. Isso daqui é uma data. Agora, se eu colocar isso daqui, Diego, de novo, isso daqui deixa de ser uma data, ele não consegue ser interpretado como uma data e precisa ser validado também. Beleza. isEmpty, isso daqui a gente usa para saber se as variáveis foram inicializadas. Então vamos lá, você tem diversas variáveis no seu código e se você quer saber se ela foi inicializada e se ela está com algum valor ou ainda não. Se ela for vazia, empty significa vazio. Se ela for vazia, significa que ela ainda não foi inicializada. Se ela tiver alguma informação, isso daqui vai retornar falso. isNull, se tem um valor nulo ali dentro daquela variável, sim ou não.
is missing. Isso daqui é muito útil quando a gente está falando de funções, quando a gente vai lá dentro do VBA e cria as nossas functions. E aqui a gente tem aula no canal sobre function, vou pedir para o pessoal colocar uma ou duas aqui, vou pedir para o pessoal decidir as aulas interessantes de function para vocês. E nas functions, o que a gente tem? Nada mais a gente está criando do que funções, como a gente tem dentro do Excel. Então, igual soma. A gente tem aqui, ó, argumentos dentro de uma função. É a mesma coisa que a gente pode criar dentro do VBA. Repara, número 1 é um argumento obrigatório, porque ele não está entre colchetes. O número 2 é um argumento opcional. Então, qual é a diferença daqui? Eu sempre vou precisar passar o número 1. Se eu tentar fechar assim, ó, ele dá erro. Por quê? Eu preciso passar aqui, ó, 1. Passei alguma coisa, beleza. Só que repara, eu não passei o número 2, não passei o número 3, que agora, ó, passei o número 2. Só que, quando você está executando uma macro, você precisa saber se esse argumento, número 2, número 3, número 4, está preenchido ou não. Como é que você faz isso? Is missing. Você consegue ver. O argumento 2, is missing, ele está faltando? Sim ou não? Se ele estiver faltando, você vai fazer alguma coisa com ele? Não. Agora, se ele não estiver faltando, significa que ele está lá, você vai fazer alguma coisa? Vou. Então, são formas de você validar os seus dados, entender o que está acontecendo, entender como as suas macros estão rodando até aquele momento. IsError é aquela clássica. Vou fazer um PROC-V, por exemplo, e dar aquele hashtag ND, hashtag valor, hashtag num. Então, tem vários hashtags que são os erros. Então, se eu tiver aqui, ó, igual, não disp, que ele vai colocar exatamente o erro hashtag ND. O que eu tenho isso daqui? Se eu perguntar, essa célula é um erro? Sim, é um erro. Agora, se tiver aqui, ó, functions, essa célula é um erro? Não, não é um erro. Então, o que ele vai fazer? Vai verificar se a célula tem hashtag ND, hashtag valor, hashtag num, hashtag nome. Tem muito erro aqui dentro do Excel. Provavelmente você já viu vários deles e essa é uma forma de você saber se está rolando um erro ou não. Então, por exemplo, na aula do comecinho do ano que a gente tinha feito, mostrando como a gente pode fazer um PROC-V no Excel, não necessariamente ele vai encontrar. Então, um PROC-V, não sei se você sabe, mas o PROC-V é uma forma de você procurar na vertical um valor e ele vai te retornar outro. Por exemplo, igual PROC-V, eu estou procurando o valor 125, entre aspas, 125, Diego, aonde? Aqui, ó. Ponto e vírgula, e eu quero essa respostazinha daqui, ó, primeira, segunda coluna, coluna 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero procurar exatamente isso daqui. Essa é a estrutura do PROC-V. O que ele vai fazer? Vai procurar 125, Diego, aqui, e se ele encontrar, vai me dar a resposta que está na segunda coluna. Então, achou, segunda coluna. Agora, não necessariamente ele vai encontrar. Se ele encontrar, vai dar ali, ó, falso. Agora, se eu colocasse 126 Diego, isso daqui não existe. Então, ó, ele coloca lá ND, que significa não disponível. Ele não encontrou o valor procurado nessa matriz. E para não ficar muito abstrato, vou pedir para o pessoal colocar uma aulinha de PROC-V e essa aulinha de como você pode fazer o seu PROC-V dentro do VBA também, para você entender essa estrutura. Mas isso daqui foi para mostrar o quê? Às vezes você encontra erros aqui também dentro do VBA e é importante você tratar. Por quê? Se a resposta der certinha, beleza, não preciso tratar, era exatamente isso que eu precisava e eu posso seguir meu código. Agora, se deu erro aqui, ó, eu não posso seguir meu código, porque ele vai travar em algum momento. E como a gente está na parte de programação, eu tenho que tratar isso daqui. E aí uma forma de tratar isso é, a resposta da minha função PROC-V é um erro? Sim, se for um erro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar. Não, não é um erro. Posso seguir o código normalmente. Então é uma forma muito importante de você validar. E isObject é uma forma, tipo isArray, de você entender qual é o tipo daquela variável. Ele é um array? Ele é um objeto? E aí você vai ter de novo sim ou não. Então vamos ver agora algumas aplicações aqui lá dentro do VBA, agora que a gente já sabe o que cada uma desses is aqui faz. Delete, e vamos fazer o seguinte, ó. Alt F11, inserir módulo, sub, funções, verificação. Enter. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, essas respostazinhas. Então, ó, aqui na coluna C, célula que está na linha 1, na coluna C, que é a coluna 1, 2, 3, vai receber o quê? A pergunta isNumeric desse item daqui, coluna 2, linha 1. Vou fazer o seguinte, então, ó, cells, linha 1, coluna 3, ponto velho, vai receber o quê? Essa célula aqui vai receber o quê? A função isNumeric com qual expressão? Isso daqui. Então, vamos lá. isNumeric
abre o parênteses, está lá, expressão. E ele vai te retornar, lembra lá no comecinho da aula que eu falei? Um boolean. O que é um valor booleano? True or false, ou seja, verdadeiro ou falso. Qual é a expressão? Cells, linha 1, coluna 2, ponto velho. Então o que ele vai fazer? Pegar essa célula daqui, vai ver se é numérico. Se for numérico, ele vai colocar verdadeiro nessa célula. Se não for, ele vai colocar falso. Vamos executar isso daqui, ó. Antes de executar qualquer macro, Ctrl B, salva a planilha, porque se der merda depois você consegue recuperar. F5, ó, F5. O que ele colocou aqui, ó? Falso, não é numérico. Agora se eu tirar esse Diego daqui, ó, F5, tá lá, verdadeiro, é numérico. IsArray, a gente poderia usar, mas a gente teria que criar alguma matriz aqui. Vamos ver o isDate. Vou pegar aqui, ó. Esse daqui a gente pode deixar, Ctrl C, Ctrl V. Tá na linha 3, linha 3. E aqui eu não vou usar is numérico, vou usar is, e aí uma dica, Ctrl espaço. Repara isso, quando você coloca Ctrl espaço, ele pega tudo que começa com o que você já digitou e te mostra todas as opções. Então a gente tem todas aquelas opções que a gente estava vendo. Então, ó, isDate, perfeito. E aí você pode dar um tab para completar, que é aquela tecla que é uma setinha para cada lado, que ele já preenche aqui para você. Então tá lá, isDate, F5, opa, F5, verdadeiro. Agora se eu colocar alguma outra coisa, se eu colocar um texto, por exemplo, é uma data, F5, tá lá, falso. Isso daqui ele não entende como uma data. isEmpty, a gente já viu que são variáveis que ainda não foram inicializadas. Então aqui a gente teria que fazer de uma outra forma. Então eu vou pegar, por exemplo, uma variável. Vamos criar uma variável. Jim texto as string. A gente colocou aqui a nossa variável, só que ela ainda não tem nenhum valor. E eu vou colocar aqui, ó, na linha 4, Ctrl C, Ctrl V, linha 4. Eu vou ver se isEmpty, o que? A minha variável texto. Texto. Vamos ver isso daqui, ó. F5, volta lá, isEmpty, falso. Por quê? Eu declarei essa variável aqui, ela já foi inicializada. Beleza. Agora, se eu não tenho absolutamente nada aqui com essa variável texto, F5, tá lá, verdadeiro. Essa variável ainda não foi inicializada, não tenho ela dentro do meu projeto. Beleza. IsMissing, a gente já viu que é com função, então isso daqui eu vou deixar de dever de casa para vocês, de pegar a aulinha que eu falei de como fazer o PROC-V no VBA, e aí o pessoal já vai ter deixado no card, e ver como você pode usar o isMissing para ver se tem algum argumento ali que está presente ou não. Se eu não me engano, eu usei o isMissing, mas eu posso não ter usado. Então, se eu não usei, vai lá e complementa. Se eu usei, você já viu como é que foi. E isError, que vai ser um outro exemplo aqui que a gente pode ver. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V. Tá na célula da linha 7, linha 7, 7, is, Ctrl espaço, que a gente aprendeu, e tab, preencheu ali. Ele vai ver se o que está nessa célula é um erro ou não. Ó. F5, tá lá, verdadeiro, é um erro. Agora eu vou colocar aqui, ó, é um erro? F5 e tá lá, não, não é um erro. Então, de novo, muito interessante você ter tudo isso daqui na sua caixinha de ferramentas, porque elas são muito úteis no desenvolvimento dos seus códigos. Como vocês viram, eles por si só não possuem aplicações, mas dentro de códigos eles são muito úteis e cada um tem uma diversidade ali muito grande de aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham pensado em várias formas de usar isso daí, vocês tenham visto todas as aulinhas aqui dos cards que eu coloquei para vocês, porque vão ser muito interessantes para vocês melhorarem a caixinha de ferramentas de vocês, que é o que eu estou repetindo várias vezes ao longo da aula, que vocês tenham gostado dessa aula e que já tenham dado like no vídeo, se inscrito no canal, clicado no sininho para ser notificado primeiro todo mundo e também deixar aqui aquele comentário com feedback da aula, com uma sugestão de aula, que a gente está sempre aqui esperando isso de vocês. De novo, espero que tenham gostado, nos vemos nas próximas aulas.